find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas pessoal, meu nome é Manuel. E o meu nome é Miguel e hoje vamos falar sobre planetas, a exploração espacial eventualmente e outras coisas associadas a estes temas com o nosso convidado extremamente especial, o Rafael Rianço Silva, licenciado e mestre em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e tu tiraste ou acabaste o mestrado há relativamente pouco tempo. 2 meses. 2 meses. Parabéns, exatamente. Agora ao vivo. Obrigado. Eu acho que provavelmente já tem na faculdade. Mas... Acho que sim, acho que estiveste na faculdade, mas muito obrigado. Obrigado. E obrigado pelo convite. Gosto sempre desta possibilidade de poder falar um bocadinho sobre as coisas sim. Que a gente anda a fazer e para poder partilhar. Muito obrigado. Tudo bem. Nós já estávamos ali a falar, na verdade, sobre os temas behind the scenes. Nós temos sempre temas que nem sequer conseguimos aguardar pelo momento certo. As discussões começam sempre atrás das câmaras. Mas eu diria que antes de regressarmos ao tema, aos temas que nós estávamos a falar há bocadinho, eu se calhar perguntava-te como é que foi o teu trajeto, como é que tu decidiste enverdar pela astrofísica, mais concretamente pelas ciências planetárias. Faz assim um bocadinho da tua experiência académica. Olha, essa é uma pergunta muito interessante que normalmente sou eu a fazer às outras pessoas porque gosto de procurar inspiração naquilo que as outras pessoas fazem. É a primeira vez que me fazem a mim. Mas como é que eu poderia começar? Eu acho que eu posso dizer que desde pequeno sempre tive um fascínio muito, muito grande, não só pelo espaço em geral, mas também pela vida, pela geologia, no fundo por todas essas ciências que te ajudam a explicar como é que a vida começou, surgiu e evoluiu na Terra até chegar àquilo que nós somos. E sempre andei bastante perdido, digamos, até ao secundário, porque não... ou seja, sempre gostava muito de todas as cadeiras relacionadas com ciências, e físico-química e matemática, mas nunca... Quando começava a ver o tempo de, ok, vou ter que escolher alguma coisa para fazer na universidade, alguma ciência, se quiseres seguir por esta área, e não havia nada na qual me sentisse completamente encaixado. Algo que, se fosse escolher, estive durante muito tempo, durante o meu secundário, a pensar plenamente convencido que ia para a Bioquímica, na licenciatura. É verdade. Só no último ano é que decidi vir para a Física, porque deu-me na telha. E era algo que eu passei a querer fazer, e entretanto descobri que nós no Instituto de Astrofísica temos um grupo cá em Portugal que estuda mesmo e combina estas coisas todas, e acho que é fantástico. Pois, eu até, se me permites interromper-te, eu até ia perguntar, porque se não estou equivocado, quando tu estavas a terminar o secundário, portanto estamos a falar ali de 2017, 18, surgiu, ou estava a começar a surgir, principalmente nos meios de comunicação social, a chamada astrobiologia. Exatamente. Não é? Achas que essa difusão, desse tema teve um papel preponderante na tua decisão? Era algo que eu já conhecia de antes, e tive sempre a sorte de falar com várias pessoas que já trabalhavam na área, tanto em Portugal como no estrangeiro, que sempre me encorajaram também a poder seguir essa área. Uma delas é evidentemente a professora Zita Martins, que foi uma grande inspiração para mim e que acabou por ser também uma orientadora da minha tese de mestrado, que foi fantástico trabalhar com ela. Mas ao mesmo tempo eu acho sempre que é algo que já vinha de muito de trás para mim. Lembro-me desde pequeno estar muito interessado nos conceitos relacionados com a origem da vida, como é que ela começa, como é que de matéria orgânica, de moléculas, tens esta complexidade extrema, que é um ser humano, que é um ser vivo, que é a biosfera, que preenche e enche cada centímetro quadrado do planeta que habitamos, e como é que olhas lá para fora e parece que é tudo barren rock. Não há nem um micróbio à vista, enquanto que se tu vais aqui a qualquer cantinho deste planeta, o difícil é ter sítios em que não haja vida. Aliás, quando se faz a preparação das missões espaciais, por uma questão de proteção planetária, também é algo que podemos falar daqui a bocadinho, porque era isso que estávamos a discutir há pouco, é muito difícil garantir que não vai nenhum micróbio, nenhum micro-organismo nas missões espaciais que envias aos outros planetas.
E isso é também um dilema e uma responsabilidade da parte de quem está a explorar o universo, de garantir que nós não vamos lá contaminar. Chegamos a Marte, encontramos vida. Maravilhoso. Espera lá, mas estes micróbios são aqueles que a gente tem lá naquele sítio específico onde se construíram as naves espaciais. Ups, contaminamos um planeta inteiro. E para evitar que isso aconteça, tem sempre muito esse cuidado. Isto tudo para dizer que na Terra é muito difícil encontrar um sítio que não tenhas vida, enquanto que tu olhas lá para fora e ainda não encontraste nada. E andamos à procura de pequenos sinais, pequenos indicadores químicos, sobretudo, que revelem a presença de vida ou de moléculas orgânicas associadas e produzidas pela vida. Mas eu acho que essa é uma busca que só vai se tornar cada vez mais interessante com a descoberta dos exoplanetas, com a descoberta dos oceanos por debaixo das luas geladas. Temos pano para mangas para trabalhar nesta área. Pois. Corrige-me se eu estiver... Novamente, não, senta à vontade para me corrigir sempre que vires que eu estiver a ser impreciso ou estiver a ser equivocado. Mas a ideia que eu tenho é que, nós temos conhecimento que existem milhares de milhões de galáxias no nosso universo, não é? Mas a nível de exoplanetas conhecidos está na ordem dos milhares, não é? E é extraordinário, porque é extraordinariamente difícil e tecnologicamente foi preciso dar um grande salto nos últimos... Houve esse último salto nos últimos 50 anos para que há cerca de 30 anos começasse a haver a primeira descoberta dos primeiros exoplanetas. E depois de lá para cá tem sido aos milhares até serem... Pois, eu tenho acompanhado mais ou menos a tendência e de facto nos últimos anos tem-se descoberto cada vez mais exoplanetas, mas a minha pergunta era precisamente para contrastar as ordens de grandeza entre o número de galáxias que nós conhecemos e o número de exoplanetas que nós conhecemos, que é milhares de milhões e milhares simplesmente, precisamente para evidenciar esse desafio que tu estavas a falar, que é um desafio muito enorme. difícil. Sim. Mas ao mesmo tempo é muito entusiasmante. Repara, os exoplanetas que foram descobertos são todos na... Já agora, para quem está lá em casa e não sabe o que é um exoplaneta. O que é um exoplaneta? Exato. Portanto, nós temos vários planetas do Sistema Solar que orbitam o Sol. Um exoplaneta é um planeta, pode ser rochoso, pode ser gasoso, pode ser algo in between, que ainda também não conhecemos muito bem, mas que orbita outra estrela, que não o Sol. Portanto, os mais próximos, por exemplo, estão a cerca de 4 anos-luz de distância de nós. Portanto, mesmo à velocidade da luz, demorávamos 4 anos a lá chegar, com as melhores naves espaciais que temos ao nosso dispor, acho que a estimativa era à volta de 70 mil anos para lá chegar. Para o exoplaneta mais próximo. Uau. E isto, lá está, e os exoplanetas que têm vindo a ser descobertos na proximidade do Sol nunca são a distâncias muito grandes, portanto são sempre na nossa pequena zona da galáxia, e o que acabas por começar a ter é a percepção de que quase todas as estrelas vão ter exoplanetas, vão ter planetas à sua volta, ou pelo menos vão ter um ciclo de criação de planetas. Por exemplo, muitas das estrelas que tu observas, as mais jovens, por exemplo, estrelas grandes, azuis, a associação é que quanto maiores e mais brilhantes as estrelas são, menos tempo elas vivem. Portanto, pode ainda não ter dado tempo para se formar planetas, mas para estrelas mais pequenas, mais estáveis, como o Sol, como as anãs vermelhas, dá mais que tempo para elas formarem planetas à sua volta. E, portanto, nestas estrelas mais pequenas, que correspondem à maioria das estrelas no universo, é muito provável que a grande maioria das estrelas tenha este tipo de planetas. Agora, claro, se estás interessado na habitabilidade, queres saber se a estrela foi estável durante muitos milhões de anos, se tens planetas ali naquela zona em concreto na qual a água pode existir na forma líquida à superfície, embora esse seja um conceito que anda a ser desafiado. Isso é outra discussão. Ok. Mas só uma coisa, qual é que foi o tema da tua tese? Ora, a minha tese de mestrado focou-se na análise de dados de um dos maiores telescópios ópticos do mundo, do Very Large Telescope. Um instrumento que utilizámos foi o VLT UV, portanto é um espectrógrafo,
de Echelle, portanto, um tipo de espectroscopia. Ou seja, só mesmo para lá em casa é basicamente um aparelho que permite separar as várias cores exatamente. da luz, não é? Portanto, a luz visível, reparem, nós aqui estamos iluminados com várias cores. A luz visível, branca, pode ser partida nas várias cores constituintes, até através, por exemplo, de um prisma ou de qualquer coisa que permita fazer este processo que é o chamado de difração. Portanto, vais desde o vermelho, passas pelo arco-íris todos até o azul. Depois do azul, depois do violeta, tens os ultravioletas, e antes do vermelho, portanto, para radiação menos energética, tens os infravermelhos. E o meu estudo focou-se sobretudo na parte azul, daquilo que nós chamamos espectros. Espectros é uma maneira que os astrofísicos gostam mais pomposa de chamar um arco-íris, no fundo. Que é o que é, só que é um arco-íris estendido para as outras partes do espectro da luz que nós não vemos. Ou a impressão digital de uma determinada coisa. Exatamente. E o que é interessante é que cada molécula numa atmosfera vai afetar a luz que sai dessa atmosfera e que é refletida ou que vem diretamente desde o seu interior, absorvendo ou emitindo em certas cores, que é o que nós chamamos de comprimentos de onda. Portanto, vai causar alterações no espectro que nós aqui conseguimos detectar. O meu trabalho de tese de mestrado foi olhar para o espectro visível de Titã, que é uma lua fascinante, é a maior lua de Saturno, é a única lua do sistema solar que tem uma atmosfera, e é uma das atmosferas mais parecidas com a da Terra que nós já encontramos no universo até agora. Porque é sobretudo constituída por nitrogênio, como a atmosfera da Terra, e em vez de ter oxigênio, que na Terra sabemos foi produzido pela vida, tem pequenas quantidades de metano, que pensamos que foi libertado pelo interior, desde o interior do planeta, mas surge uma questão aqui. O metano é destruído na atmosfera de Titã. Portanto, alguma coisa tem que estar a continuar a libertar metano para a atmosfera de Titã. Caso contrário, ele desapareceria ao fim de poucos milhões de anos. A implicação é algo vivo? Algo não vivo de todo. Okay. Depende das características interiores do planeta. Neste caso, Titã, como é um mundo gelado, contém os muito chamados voláteis, ou seja, moléculas mais leves. Por exemplo, água, por exemplo, dióxido de carbono ou, por exemplo, metano. Portanto, nós pensamos que o seu interior tem grandes quantidades deste gás, que lá surge na forma de... estruturalmente na física é muito interessante, são umas coisas chamadas clathrates, em que tens a molécula de metano e ela está rodeada por moléculas de água que formam assim um gelo com água. Aliás, isso existe na Terra também, é o chamado gelo, se puderem pesquisar aí na net, vejam, é o gelo que arde. É extraordinariamente estranho de se ver. É gelo que tem moléculas de metano lá no seu interior e, portanto, arde. Em contacto com uma chama, por exemplo. Pois. E, portanto, sim, pensamos que é isso que está a libertar o metano para a atmosfera. E a questão é, aquilo que é que eu tentei ver na minha tese. Fui procurar entender melhor como é que era o espectro da absorção de metano, portanto, as assinaturas digitais que o metano tem na luz que é refletida a partir de Titã, porque não é conhecido ainda. O metano, que é uma molécula corriqueira, digamos assim, em termos astrofísicos, nós ainda não conhecemos muito bem as suas características espectrais, chamada alta resolução, ou seja, quando nós conseguimos dividir muito bem as corzinhas todas, não sabemos ainda exatamente, ok, ele absorve aqui, na zona visível do espectro. E o que eu fiz foi desenvolver todo um método novo que permite, a partir de observações a partir da Terra, destrinçar estas linhas, que muitas vezes são sobrepostas e também estão sobrepostas com linhas de absorção solares, portanto, a luz solar vai a Titã, é refletida, portanto, o espectro que nós recebemos, a luz que nós recebemos de Titã, está contaminada, digamos assim, por linhas de absorção solares, elementos que existem no Sol. Então, como é que separas os dois? Mas depois tens ali um certo ruído. Sim, completamente. O que eu fiz foi inventar um método que permite separar esse ruído e automaticamente detecta uma série de novas moléculas, uma série de novas assinaturas espectrais desta molécula em Titã. Isso é super interessante. E para mim é particularmente contraintuitivo. Pronto, o pessoal lá em casa, e tu também sabes que eu estou um bocadinho mais ligado à parte teórica das coisas.
para mim é super contraintuitivo tu teres dito que mesmo a molécula de metano, que estruturalmente falando é relativamente simples, não é? CH4, como é que ainda temos tantas dificuldades em conseguir perceber, ok, a risca vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer acolá. Essa é uma questão muito boa e é uma questão muito interessante, porque a resposta a essa grande complexidade do seu espectro reside na sua simplicidade enquanto molécula. Reside na sua simetria, porque isto já é uma explicação física talvez um bocadinho mais avançada, mas vamos tentar fazer isto de uma maneira simples. Basicamente, quando uma molécula interage com a luz, ela interage, no fundo são os seus eletrões que permitem as várias ligações moleculares entre, por exemplo, o carbono e o hidrogênio, no caso do metano. Mas estas ligações não estão fixas, não são aqueles modelos das moléculas que nós temos lá na sala de Físico-Química, que são aquelas bolinhas ligadas com aqueles palitozinhos. Não, as moléculas, por exemplo, as vibrações vibram, as ligações vibram, rodam, e algumas até, quando são moléculas maiores, torcem. As moléculas são... E esses osciladores não são osciladores como umas molas que nós temos aqui, são osciladores que respondem às regras da mecânica quântica. Repara qual é que é o problema de tu teres um átomo de carbono central e 4 átomos de hidrogênio à volta numa simetria perfeita, numa forma tetraédrica perfeita. Eles vão interferir uns com os outros. E é essa simplicidade da molécula que faz com que, por interferência das várias vibrações e dos várias frequências nas quais as várias ligações vibram, torna extraordinariamente complexo o seu espectro, né? A comprimentos de onda visíveis. E por isso é que ainda não é conhecido, porque existem modelos da mecânica quântica que permitem prever relativamente facilmente onde é que uma molécula simples vai ter as suas vibrações. E vai ter as suas vibrações específicas e, portanto, onde é que vai absorver ou não, em que comprimentos de luz é que vai absorver. No caso do metano, por haver estas interferências, é muito difícil. Ou seja, faz sentido dizer que tens carbono no centro, né? Depois tens as 4 de hidrogênio, e essas 4 de hidrogênio, no fundo, é como se estivessem penduradas ali, e portanto o que está ali a acontecer envolve uma flexibilidade que, se calhar numa molécula mais estruturada e maior, acaba por haver uma rigidez maior que nos permite fazer previsões mais concretas. Sim, não só rigidez, como às vezes periodicidade, às vezes o tipo de ligações serem mais simples e sobretudo não haver interferências entre umas e outras, que é uma coisa que acontece no metano. Pronto, e outra coisa que estive à procura, ainda para falar sobre a minha tese, o que eu fiz foi motivado sobretudo a partir dessas observações que foram retiradas de um dos maiores telescópios do mundo, que está no deserto do Atacama, no Chile, o Very Large Telescope, construído pelo ESO, do qual Portugal e o IA, Portugal é membro e para o qual o IA contribui bastante. As nossas observações foram motivadas pela procura de uma nova molécula que se pensa existir na atmosfera de Titã. A atmosfera de Titã é eu gosto de lhe chamar um reator, uma caixa de reação química de moléculas orgânicas, mas do tamanho do planeta. Porque este metano que existe na atmosfera, portanto o carbono e o hidrogênio, são facilmente destruídos pela luz solar. E portanto têm carbono e hidrogênio livres e também algum nitrogênio livres lá na atmosfera. E eles vão se recombinar e vão ser novamente destruídos pela radiação solar. E este ciclo de criação e destruição de moléculas... vão-se recriando metanos e destruindo constantemente. Não só metanos, mas, por exemplo, juntas 2 grupos de CH3 e CH3 que ficam por lá e crias uma molécula de etano, que já é mais complexa. E a mesma coisa vai criando até teres moléculas com centenas de átomos, algumas tão complexas que começam a já não se comportar como moléculas, mas a se comportarem como partículas na atmosfera. E essas partículas vão caindo em direção à superfície. Então pensa-se que grande parte da superfície de Titã, que deveria ser uma lua gelada, está coberta por sedimentos orgânicos. Portanto, orgânicos não quer dizer que tenha sido produzido por vida, mas que contém as moléculas básicas da vida. Estão associadas. Exatamente, como o carbono, como o hidrogênio, como o oxigênio, como o nitrogênio.
E, portanto, há muitas moléculas que nós conhecemos em Titã, foram descobertas na parte infravermelha do espectro, porque é aí que muitas moléculas emitem. Aquilo que eu fiz foi observar a parte visível do espectro em busca de outras moléculas. E é possível que tenhamos tentativamente detectado, ou seja, nós achamos que vimos alguma coisa, não é robusto o suficiente para vir gritar para a rua a dizer que encontramos ali uma molécula, mas conseguimos ter um artigo publicado que fala acerca disto e que fala da possibilidade de nós de facto termos visto sinais da presença desta molécula, que é o C3, são 3 átomos de carbono, e que, não sei se vocês já viram aquelas imagens dos cometas com um brilhozinho verde. Eu tenho ideia que sim. Alguns cometas têm um brilho verde muito bonito, que é provocado por estas moléculas que são só carbono, que não têm hidrogénios associados. Okay. O brilhozinho verde é causado por um C2, portanto, dois átomos de carbono juntos. O brilhozinho desta molécula de C3 seria mais na zona do violeta. Mas não é algo que se veja em Titã, portanto, foi muito difícil tentar observar e detectar esta molécula, mas pensamos que tenha sido lá, que esteja lá presente, e vai permitir estudar melhor depois como é que toda a cadeia de reações químicas que acontecem a seguir esta molécula existe. Porque quanto melhor conhecermos as taxas de reações químicas destas moléculas, percebemos como é que depois essas moléculas orgânicas complexas, como por exemplo o benzeno, os chamados compostos aromáticos, que são usados em todo o que é química orgânica, na indústria farmacêutica e nas próprias nossas células, como é que surgiram? O que é muito interessante, porque nós pensamos que este tipo de química atmosférica que acontece em Titã pode ter acontecido na Terra primitiva de forma muito semelhante. Porque a atmosfera era muito parecida, era um bocadinho mais quente. E, portanto, estudar como é que esta química atmosférica produz moléculas muito complexas que depois vão caindo em direção à superfície, no caso da Terra, em direção a um oceano primordial, e que depois seria misturado com circulação oceânica, com fontes hidrotermais, como fontes de energia no fundo do oceano, pode ter estado relacionado com a origem da vida. Portanto, estudar este análogo da atmosfera primitiva da Terra. Mais ou menos o que é que aconteceu. Exatamente. Isso é super interessante. E reparem, e digo reparem, não para ti, mas para quem nos está a ouvir lá em casa, e para ti e para o João Miguel, a interdisciplinariedade que tu tens e que uma área como podemos chamar astrobiologia, tem, não é? Porque tu estás aqui a falar de física, estamos a falar de espectros, estamos a falar de comprimentos de onda, estamos a falar da astrofísica propriamente dita, porque estás a observar certos planetas, neste caso são satélites naturais, estás a falar de Saturno, Titã, e depois ainda tocas ali um bocado na parte da química molecular. Química pré-biótica mesmo. E na geologia também, saber como é que estes corpos se comportam no seu interior para libertarem o metano ou não, ciências atmosféricas para saber como é que a circulação das atmosferas funciona e como é que a luz do Sol interage com as atmosferas, com a biologia para instrumentação também, com a biologia para sabermos como é que a vida começou, bioquímica. No fundo, aquilo que eu estava-vos a dizer há pouco, que eu nunca tive uma caixinha na qual me pudesse colocar, olha, é só esta área da ciência que eu gostava de explorar. O que eu acho fascinante nisto da astrobiologia e das ciências planetárias é o grau de diversificação de conhecimento que tu tens em tantas áreas, e precisas destes conhecimentos todos para resolver o puzzle grande que é saber como é que nós chegámos cá, como é que a vida começou e se existe vida lá fora. Então fizeste uma boa escolha. Eu acho que sim, eu acho que qualquer escolha estaria certa, e teria um caminho diferente. É aquela ilusão das escolhas diferentes, mas acabamos muitas vezes por ir parar ao mesmo sítio. Neste caso estou feliz porque acabei por descobrir que gosto muito da parte observacional, e espero poder no futuro próximo fazer mais observações. Já participei em algumas remotamente, é muito giro. Pois eu ia-te perguntar se tu já tinhas ido com a Ana Rita ao deserto do Atacama. Ainda não gostava muito. Ficar com um bocadinho de falta de ar, aos quase 3 mil metros de altura, ou muito quente ou muito frio.
a zona mais seca do planeta. Precisamos dessas condições extremas para os telescópios não serem afetados por nuvens, por água que esteja presente na atmosfera da Terra. Não é? Nós, quando queremos observar as linhas de absorção em moleculares noutros planetas, não queremos estar a ver as da Terra. Queremos, quanto menos dessas houver, melhor. E, portanto, estás em sítios altos, desérticos, ajuda muito. Sim. Não, nunca fui lá, mas gostava muito de ir, e nós no nosso grupo de investigação temos submetido muitas propostas para poder aplicar e utilizar estes observatórios, tanto no Chile como outros no Havaí, por exemplo, no topo da montanha do grande vulcão da Ilha Grande no Havaí, para observar outros planetas, outros processos que aconteçam nesses planetas, e tenho a certeza que mais tarde ou mais cedo vamos conseguir ter tempo para observar alguma coisa destas e tentar algumas coisas. Já participei em algumas destas observações, mas foram remotas, ou seja, estamos nós a controlar o telescópio na Ilha Grande do Havaí a partir daqui. É giro. Não é a mesma coisa, dá assim um cheirinho, mas por outro lado, parece que sabe a pouco. Por outro lado, não tens que estar às 4 da manhã acordado. Podes fazer observações de dia, porque lá é que é de noite. Exatamente. Eu tenho acompanhado os Insta Stories da Ana. Ela, entretanto, acho que já regressou cá, mas pronto, na altura em que ela estava lá no Chile, ela ia para lá, pronto, para as observações propriamente ditas às 2 da manhã, e ia para a cama às 8. Quem é a Ana? A Ana é, no fundo, uma colega nossa, é mais colega tua do que minha, porque vocês fazem parte do mesmo grupo de investigação, exatamente. Mas que pertence ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e que precisamente esteve a trabalhar com observações mesmo diretamente lá no Chile. Sim. E não de forma remota. Não, de todo. E ela tem feito um trabalho espetacular, tanto em termos de astrofísica, como na divulgação de ciência também. É Astro PhD Rita, se não me engano. Pronto. Se não conhecem, vão segui-la no Instagram, que ela isso é a página dela. Exatamente. Então nós temos por aí na descrição. A gente não coloca aí. Ela é fantástica, é Ana Rita Silva. Ok. Sim. Então eu ia perguntar, pronto, entregaste a tese, disseste... Defendeste a tese há 2 meses. Defendi a tese há 2 meses. Defendeste a tese há 2 meses. E agora? E agora o plano é poder continuar a fazer investigação no doutoramento. Não quero estar a dar demasiados detalhes, porque a gente nunca sabe no que é que vai efetivamente acabar de fazer. Não quero entrar em detalhes. Parece ele está sempre a dizer, não quero entrar É verdade. Mas gostava muito de poder continuar a fazer investigação nesta área, estudar melhor as luzes geladas do sistema solar, as atmosferas dos exoplanetas, os diferentes tipos de processos atmosféricos, geoquímicos, planetários, que podem permitir a existência ou não de vida e evolução dos planetas. Eu, por acaso, ia fazer-te uma pergunta relacionada com isso, que é relacionada com o quê? É só porque eu tenho uma pergunta que já vem de algum tempo atrás, uma pergunta se calhar um bocadinho mais técnica. Mas tem a ver com a motivação, ou seja, porque há pouco ele mencionou a questão da exploração, de saber estas coisas todas para também entender a atmosfera da Terra, e no início era para entender então, força. Porque no fundo há pessoas que gostam de estudar, seja lá o que for, por causa do que estão a estudar em si. E há outras pessoas que, para além de gostarem de estudar o que estão a estudar, têm uma motivação maior, que é: eu quero saber o que é que aconteceu aqui onde eu estou, eu quero ter uma motivação, a minha motivação, sim, eu gosto do que estou a estudar, mas há uma motivação subjacente, que é: eu quero saber de onde é que surgiu a vida, eu quero saber... Claro, completamente. E era para saber se era esse o teu caso, é sempre com aquela ideia de, ok, eu vou estudar outros planetas, mas depois a tentar fazer uma transposição para a Terra, porque como assim existe vida aqui, não é? Como assim existe vida aqui, e será que existe vida noutros sítios? Nos outros, pois. Portanto, é sempre um estudo que vai nas duas direções. Portanto, a origem da vida é algo que te... Sim. Não é algo que eu estudo diretamente, porque lá está, isso é mais com as pessoas que de facto são formadas em bioquímica e em química orgânica, mas perceber as condições necessárias e sobretudo perceber que consequências observacionais é que um planeta cheio de vida vai ter no espectro, digamos assim, de um planeta que nós observemos, eu acho que é interessantíssimo, e vai ser assim, a meu ver, que nós vamos conseguir detectar vida lá fora, quando eventualmente acontecer. Isto entramos na parte mais filosófica agora, naturalmente.
tirar o chapéu de cientista, falar um bocadinho. Eu ia pedir-te para especulares. Exatamente. Sim, atenção, sim. especulação. Até porque muitas vezes aquilo que é difícil para as pessoas lá em casa entenderem é de que vida é que nós estamos a falar. Exatamente. Porque aqui na Terra nós temos imensos seres, temos imensos seres vivos, temos plantas, temos animais, e é muito facilmente nós conseguimos dizer, ok, nós aqui temos vida, nós somos vida. Já não é tão fácil quando nós falamos lá de fora. É uma piada recorrente nesta comunidade de será que nós éramos capazes de descobrir e detectar vida se aterrássemos mesmo em cima dela? Não. Literalmente em cima. Porque lá está, nós estamos habituados à vida como a conhecemos e se formos procurar vida lá fora, como nós estamos a fazer, vamos procurar vida como a conhecemos. Pode ser uma coisa completamente diferente, alienígena em todos os sentidos. Claro que nós esperamos que tenha algumas coisas em comum com a vida na Terra, que é tem um ciclo de vida, nasce, cresce, reproduz e morre, alimenta-se, faz trocas com o exterior. Mas, ou seja, pode-se dar desculpa estar-te a interromper, mas pode-se dar o caso de que, por exemplo, nós aqui sabemos que existem certas moléculas /átomos que estão associados diretamente à vida, e tu já mencionaste alguns, o carbono, o oxigênio e o azoto. Que também são os mais comuns no universo, à exceção do hidrogênio e do hélio. Pois. Não é por acaso. Sim. Mas isto tudo para dizer, para concluir que poderá eventualmente dar-se o caso de encontrarmos vida noutros exoplanetas, enfim, que tenham uma estrutura química muito diferente daquela que nós esperaríamos. Provavelmente é muito pouco provável, mas achas que pode acontecer? Nós não sabemos. A questão é essa. A partir deste momento, lá está, é tudo especulação. Porque nós só conhecemos um tipo de vida e se vamos estar à procura desta, mais que metafórica, agulha num palheiro, que é os sinais de vida noutros planetas, mesmo no nosso próprio sistema solar, vamos ter que começar por algum lado nesta procura, não é? E o melhor é jogar pelo seguro. E o melhor é jogar pelo seguro por aquilo que nós conhecemos e que sabemos que já aconteceu uma vez. Nós conhecemos um exemplo de origem da vida que deu origem a uma biosfera à escala planetária. Nós conhecemos 0 exemplo, e essa é com base no carbono, com base na água, com base nestas moléculas orgânicas e nestas transferências de energia. Alguns animais e seres vivos na Terra alimentam-se a partir das moléculas orgânicas produzidas por outros são autossintéticos, ou seja, são capazes de produzir as suas próprias moléculas orgânicas e a sua própria energia, uns por fotossíntese, absorvem a luz do sol, fazem reações químicas motivadas por essa energia e produzem, no fundo, comida para eles e alimentos para os próprios e que nós vamos roubar. Nós, quando vamos comer uma alface, estamos a comer o resultado da captura da energia solar que permitiu àquela alface produzir açúcares, nutrientes que nós estamos a adquirir para nós próprios. Depois temos também outra forma de produzir energia, de produzir estas moléculas, que é a quimiossíntese, que acontece no fundo, por exemplo, no fundo dos oceanos, junto às fontes hidrotermais, zonas de altas temperaturas, micro-organismos muito simples, bactérias sobretudo, que são capazes de pegar na escada de energia que existe entre os chamados diferentes estados de oxidação de minerais, os minerais mais oxidados, os minerais mais reduzidos, no fundo se têm mais ou menos eletrões, ou mais ou menos energéticos, e fazendo reações químicas com esses minerais, com esses elementos que estão lá presentes, conseguem, nesse gradiente de energia, retirar alguma energia para eles e produzir moléculas orgânicas também e sobreviver à base deste gradiente de energia. E, portanto, muitas vezes o que se procura é precisamente este gradiente de energia, e vai ser este gradiente de energia que vai permitir que a vida subsista e tenha energia. Isto falando de uma maneira muito teórica e muito geral. Claro, podes imaginar, por exemplo, seres vivos não à base do carbono, que é excelente para fazer ligações e moléculas complexas, mas, por exemplo, podes pensar no elemento mais parecido na tabela periódica, que está diretamente abaixo, o silício. Podes pensar numa vida à base de silício, se calhar mas o silício não é tão bom como o carbono para produzir este tipo de ligações. Ao contrário do carbono, que quando se liga ao oxigênio
produz um gás que regula o clima dos vossos planetas, que é o dióxido de carbono. O silício, quando se liga ao oxigênio, dá quartzo, dá sílica, que é um mineral que é relativamente inerte, a não ser que vais lá fazer alguma coisa. Portanto, torna-se muito difícil, quanto mais pensarmos sobre isto, ver as diferenças, ver de que outra maneira é que a vida pode surgir. Mas lá está, só mesmo vendo, só mesmo detectando, se sequer fomos capazes de detectar, não é? Algo tão diferente, algo tão alienígena. Vamos estar à procura de coisas comuns, que são... um planeta deveria seguir este tipo de evolução, de acordo com o que nós conhecemos, mas aconteceu aqui qualquer coisa diferente e está a produzir moléculas em fluxos que não eram compatíveis com aquilo que nós sabemos sobre o planeta anteriormente. Mas vamos ver, será que esses fluxos são naturais, são produzidos pelas interações nas rochas ou dos gelos nesse planeta? Ou será que existe mais alguma coisa? E vai ser sobretudo por aí. Vamos tentar procurar estas diferenças àquilo que seria suposto. Ok. Há uma coisa que é interessante, que é a adaptabilidade da vida, né? Isto também é muito interessante. Ou seja, aqui na Terra parece que, independentemente do que aconteça, há sempre algum tipo de vida que arranja maneira de sobreviver. Exatamente. E depois contrastar isso com a não existência de vida em outra situação, em outras circunstâncias, quaisquer que sejam diferentes destas em concreto que acontecem na Terra, ou seja, É 8 e 8. a Terra não é que seja um bocado diferente dos outros planetas, é que a Terra é mesmo muito especial, então. Mas aí podes fazer a questão de outra maneira. Será que a Terra é especial porque teve a vida cá a alterar o planeta durante os últimos 4 mil milhões de anos? Portanto, mais de 90% da sua evolução, tiveste vida na Terra. E tiveste vida à escala global pelo menos nos últimos 2 bilhões de anos. 2 mil milhões de anos. E portanto, será que esse planeta fofinho e agradável para sobreviver também não como a Terra, e ao contrário, por exemplo, de Marte, em que tens químicos altamente tóxicos na superfície que foram causados pela radiação solar, que é muito intensa, e por não teres uma camada de ozono que é subproduto da existência de vida na Terra, porque vem a partir do oxigênio atmosférico. Portanto, o que eu estou a querer passar é a mensagem de que talvez a Terra seja um bocadinho mais agradável para se viver, porque a vida já existe cá. Está bem, mas o que eu estou a dizer é no início de tudo, porque basta que haja o início da vida para que comece a haver esta reciprocidade entre o planeta e a vida. E o que no fundo tu estás a dizer é que a Terra não é bem especial, o que acontece é só que como há cá a vida e existe uma reciprocidade, uma coisa adapta-se à outra. Mas aqui a minha questão é, se quer as condições para haver uma primeira instância de vida, percebes? Porque bastava isso, bastava que noutros planetas começasse a haver umas primeiras instâncias de vida para instantaneamente começar a haver reciprocidade. Ok, alguma vida ia morrendo, mas alguma ia sobrevivendo e assim adaptavam-se umas às outras. Essa é uma excelente questão, mas é só até um certo ponto, na minha opinião. Por exemplo, tu no início, nós não sabemos como é que era exatamente a Terra no início, na altura em que a vida surgiu. E também não sabemos exatamente ao mesmo tempo como é que era Marte ou como é que era Vênus. Podiam ser, tanto quanto sabemos, podiam ser muito semelhantes. Podias ter tido 3 planetas habitáveis e habitados no Sistema Solar no início da sua evolução. Marte tinha água em alguma abundância no seu início. Alguma coisa aconteceu para Marte ter perdido grande parte da sua água. E ser agora uma rocha desértica completamente, que tem gelo de água nas calotes polares. Tens bolsas de água líquida, talvez, que surjam de vez em quando o planeta aquece um bocadinho, ou se tivesses algum exemplo de vulcanismo perto dessas zonas geladas. Pois. Mas não são zonas de água líquida tipo oceanos, que estão ali estáveis durante milhões e milhões e milhões de anos. Vênus, pelo contrário, também pode ter tido água líquida no seu início, e oceanos, nós não sabemos, mas o que é facto é que aconteceu qualquer coisa entretanto, podia ser a evolução natural do planeta,
Mas o que é certo é que, entretanto, agora olhamos para Vênus, tem uma atmosfera 92 vezes mais densa, com uma quantidade de gás 92 vezes maior que a da Terra, 92 pressões atmosféricas à superfície, com temperaturas de superfície capazes de derreter chumbo, sem qualquer... Ainda hoje em dia a perder água. Nós vemos Vênus a perder água e Vênus parece ter muito, muito pouca água já no seu interior, portanto... todos os processos geológicos também se afetam porque precisam da água, portanto pode ter havido mesmo uma evolução destes planetas para lá daquilo que a vida consegue aguentar, e assim sendo, assim a Terra seria especial, ou então pode ter acontecido o contrário, pode ter acontecido que a Terra tenha se mantido neste estado por ter tido vida ou por ter tido um aporte de água inicial no seu interior. Portanto, sim, a Terra é especial, aconteceu aqui qualquer coisa de diferente, mas será que é especial o suficiente para ser um caso único no universo? Ou não? Mas eu acho que não devemos crer nisso, porque senão, se acreditamos nisso, então um bocado que a motivação para ir sequer à procura cai um bocado por terra. No fundo, acho que o assumir que é especial, no entanto, podem haver outros planetas especiais também, é um bom princípio, não é? Porque claro que sim. É claramente especial, porque... É muito interessante a partir do momento em que começas a pensar nisso e pensas depois no resto da evolução da vida. Sim, nós quando falamos em tentar encontrar a vida lá fora, falamos sobretudo de... micro-organismos, mas a uma escala global e que, portanto, produzem certos gases que nós, a distância de anos-luz, conseguimos observar. E vida mais complexa. Houve uma série de processos e quase degraus que a vida na Terra teve que ultrapassar, etapas evolutivas que teve que ultrapassar, que geraram a complexidade que nós temos hoje. Por exemplo, a origem da multicelularidade, a origem das células eucarióticas, ao contrário das células procarióticas, que são as bactérias. A multicelularidade que só é possível, digamos assim, com células eucarióticas. Esta parte já não tenho bem a certeza, mas pelo menos não consigo pensar em nenhum ser multicelular grande procariótico. Lá está. Portanto, é uma complexidade. Seria, no fundo, uma célula única gigante. Sim, exatamente. Que não consegue ter essa complexidade em si. Não consegue gerar... Porque é através de muitas células juntas... energéticos, não é? Energéticos e por outras coisas. É por teres muitas células juntas que formam tecidos, que formam órgãos e que depois criam, por exemplo, um cérebro. Que pode depois olhar para si próprio e pensar sobre o que é que está aqui a fazer. E, portanto, todas estas etapas que a vida teve que passar na Terra até chegar a nós, não falando de nós como o culminar da evolução da Terra, nós somos tão evoluídos como as alforrecas, porque sofremos o mesmo tipo de... Estamos cá a evoluir em conjunto ao mesmo tempo, não é? Estou a perceber. Sim, do ponto de vista evolucionário. Darwinista não é, claro não é pensar no ser humano como o topo da pirâmide. Sim. Até porque normalmente quando se estuda a evolução e os tipos de seres vivos que existem, normalmente até se estuda numa espécie de rede, não é? É quase como uma árvore, sim, que se vai espraiando, não em direção a uma coisa. Claro. Porque a partir do momento em que tu pões o humano ali como o pináculo da criação, lá está, parece que estás a falar de uma criação. E não foi bem isso, tanto que nós, que os modelos atuais para a evolução da vida na Terra nos favorecem. Foi que não está tudo aqui feito de maneira a aparecer o Homo sapiens. É tanto improvável aparecer um Homo sapiens como é improvável aparecer uma baleia com estas características, como é improvável aparecer uma alforreca com estas características. Mas o ponto que eu queria chegar agora aqui à frente é um, e acho que vocês vão achar interessante, que é, reparem na dualidade e no contraste e quase no paradoxo que nós temos aqui. Portanto, nós olhamos lá para fora e vemos que quase todas as estrelas têm planetas. Pelo menos aquelas que... Nós ainda não detectamos planetas em todas as estrelas, mas estatisticamente é muito provável que a grande maioria das estrelas no universo e na nossa galáxia, sobretudo estrelas parecidas com o Sol, tenham planetas. Olhamos à nossa volta e vemos que a molécula mais comum no universo, à exceção do hidrogênio molecular, é água.
olhamos e que moléculas com base em carbono surgem em cometas na atmosfera de luas com uma facilidade brutal e durante milhões e milhões e milhões de anos. Vemos que existem luas geladas cujo interior, por exemplo, a Europa, que é uma das luas de Saturno, de Júpiter, e Encélados, que é uma das luas de Saturno, podem ter processos no seu interior que são equivalentes aos das fontes hidrotermais no fundo dos oceanos na Terra, que permitem a quimiossíntese, como eu tinha falado há pouco. Portanto, temos planetas abundantes, há moléculas abundantes para as quais a vida precisa e fontes de energia abundantes para as quais a vida precisa. E temos um universo muito grande, temos uma galáxia muito grande durante muitos milhões de anos. E, portanto, à medida que vamos começar a procurar formas de vida simples e o seu impacto em atmosferas. Mas pode-se levantar a questão, então, se há tanto espaço, se as condições para a vida são tão favoráveis, se quando olhamos para a Terra, assim que houve a mínima condição de estabilidade para a vida surgir, a vida surge logo. Então, a vida faz todo o sentido. Nós consideramos até que a vida é muito comum e que pode estar presente em muitos sítios no universo fora. E se está assim, e se na Terra houve esta progressão e pudeste chegar a formas de vida inteligentes, ou que se acham inteligentes, e estão já numa fase em que começam a explorar as pequenas rochas à volta do berço onde nasceram, porque é que ainda não encontramos ninguém? Se calhar ainda não estamos... O grande silêncio é o chamado grande silêncio e o paradoxo de Fermi, já que se a vida é assim tão fácil de produzir e de surgir e de evoluir e há tanto sítio e há tanto espaço, porque é que... E se nós não conseguimos evoluir em direção a uma civilização tecnológica, porque é que olhamos lá para fora e não ouvimos ninguém? É o grande silêncio, o paradoxo de Fermi. Sim. Há algumas explicações para isso, há algumas que eu acho mais plausíveis do que outras que resolvem o paradoxo. Achas que se... Estou eu a supor, eu nunca pesquisei propriamente sobre isso, mas achas que tem a ver com o facto das distâncias interplanetárias ser tão grande que de facto a velocidade da luz no vácuo é finita e portanto a informação que nos vem tanto das estrelas muito distantes Sim, claro que sim. A informação dos planetas propriamente ditos já é de algum tempo atrás, não é? E, portanto quanto mais distantes estiverem, mais tempo a luz vem até cá. Não, exatamente. Achas que a resposta prende-se precisamente a ver com isso? Por um lado sim, por outro eu sei de uma civilização inteligente que está a emitir sinais para o espaço há cerca de 70 anos. Os sinais de intercomunicação de rádio na Terra, os sinais de televisão, os sinais de comunicação com os satélites, e às vezes alguns sinais mesmo deliberados, que alguns foram feitos com os radiotelescópios, por exemplo, da Arecibo, em Porto Rico, mesmo mandou de propósito mensagens que se destinam a chegar a outras estrelas. Portanto, já estamos a 70 anos-luz no que toca a sinais. Sim, e podes imaginar um raio uma esfera de raio de 70 anos-luz, que inclui pelo menos uma dezena de planetas. Eu não tenho a certeza. Estou a ser conservativo para não estar a dizer que eu estou aqui a mandar números ao calhas. Pelo menos uma dezena de planetas neste raio de 70 anos-luz, provavelmente muitos mais. Pois, uma dezena de detectados. Mas eu tenho a ideia que são mais até do que uma dezena. E neste raio, lá está. É desde que nós estamos a emitir. Pode haver, imagina, se houver civilizações a emitir há 2000 anos de luz, ou há 2000 anos, ou há 2 milhões de anos, seriam audíveis por toda a galáxia. Portanto, a probabilidade de estarem a esconder-se de nós. Há algumas hipóteses de resolução do paradoxo de Fermi. Lá está, isto é completamente tirando e jogando para fora daqui o chapéu de cientista. Boa. Isto é tudo especulação. Mas é muito interessante nós discutirmos isto, lá está. São temas muito interessantes. E às vezes gosto particularmente de discutir estes temas, porque às vezes nos trazem ideias muito tolas, mas depois vai saber e se calhar são ideias muito interessantes. Mesmo em termos científicos. Portanto, uma coisa que eu gosto muito na ciência é a combinação de criatividade, imaginação, pensamento divergente
mas que depois tem que ser controlado e testado com um controle rigoroso destas hipóteses. Portanto, façam um maior número de hipóteses que quiserem, sejam criativos, pensem, mas depois, para distinguir aquilo que são as nossas hipóteses daquilo que é a verdade, ou daquilo que é a nossa aproximação à verdade, é ter o teste rigoroso da ciência. Por isso é que a ciência funciona tão bem, e por isso é que temos vacinas, por isso é que temos uma civilização tecnológica como temos hoje. Por isso é que eu gosto esta é a parte criativa. E, portanto, podemos pensar que hipóteses é que existem ou que soluções é que existem para este paradoxo, não é? O paradoxo de Fermi. Pode ser essa, é a chamada a hipótese do zoo galáctico, que é, reparem, da mesma maneira como nós criamos na Terra zonas, parques naturais, que nós dizemos, esta zona é uma zona de conservação importante, há ali espécies que são únicas, nós não podemos interferir ali nada com aquilo. Então, ninguém vai para aquele sítio. Por exemplo, as Ilhas Selvagens, em Portugal. Ninguém pode ir lá, ou muito poucas pessoas podem ir lá, precisamente porque é um habitat muito sensível e não queremos estar lá a estragar aquilo. Ou certas zonas da floresta tropical. Há essa hipótese de que, imaginemos... Não é uma má hipótese, eu acho interessante. É quase como uma confederação galáctica de alienígenas que combinaram entre eles e assinaram ali o Tratado dos Alienígenas Unidos, a dizer, não vamos chatear estas civilizações antes de chegarem à altura. É uma hipótese. Sim, do ponto de vista filosófico não há nada que as impeça. Como está tão fora do completamente. Não dá sequer ok, bora testar, está bem, a civilização que é tão mais avançada está-nos a impedir de sequer conseguir testar, portanto... E mesmo do ponto de vista filosófico, se bem que a navalha de Occam é aplicada no método científico, mas pronto, mesmo do ponto de vista da navalha de Occam, a quantidade de coisas que tu tens que assumir para que isso aconteça e seja verdade. Eu estou a dizer que é aquilo que eu acho. Eu sei. Mas é uma das soluções que existem. Outra que eu acho que é um bocadinho mais prosaica e que talvez faça sentido, mas que leva ao grande silêncio, é precisamente de que, ok, pode ser muito fácil surgir vida, até teres uma vida quase à escala global de bactérias e que podem alterar a química dos exoplanetas e que dentro de 10, 20, 30, 40, 50 anos encontremos um ou outro exoplaneta nos quais as diferenças de fluxos entre aquilo que seria esperado e aquilo que seria... E aquilo que observamos são tão diferentes e abismais que só podem ser explicados pelas vidas. Sim, mas depois de dar o salto e chegamos a um ponto em que encontramos 3 ou 4 planetas em que nós olhamos, estes têm condições e têm algumas observáveis que nos podem quase dar a entender que estão habitados por seres vivos muito simples. Agora, estar à espera de receber uma comunicação, estar à espera de receber um contacto, mesmo que um dia, muito lá no futuro, desenvolvamos viagens interestelares, que me parece muito difícil mesmo, lá está, pela questão da velocidade da luz, e mesmo a nossa tecnologia chegar lá perto é muito difícil. Chegarmos lá e vermos que em todos os planetas habitados que encontramos não há nada mais complexo do que bactérias, porque é possível que esse passo que demorou na Terra cerca de 2 mil milhões de anos a acontecer entre formas de vida simples e seres vivos eucarióticos que depois conseguem formar seres vivos agregados multicelulares, diferenciação celular, que permitam o surgimento de biosferas de animais e de plantas. Esse passo pode ser extremamente difícil de ultrapassar. Nós não fazemos ideia, nós não o vimos a acontecer, não vimos isso a acontecer em mais lado nenhum, estamos só a assumir. Mas do registro fóssil, lá está, por isso é que eu gosto desta combinação de ciências, do registro fóssil, dos conhecimentos da atmosfera antiga, de tudo o que nós vemos e da própria biologia molecular. O que se vê é que este salto de complexidade demorou muitos milhões de anos a acontecer. E pode ser que também seja tão difícil de acontecer que em muitos casos não aconteça. E que lá está, há a possibilidade de sermos chegados às primeiras civilizações inteligentes
pelo menos no nosso cantinho da galáxia. Ou das últimas, também é uma hipótese? Essa é a hipótese que eu não gosto. Porque é a hipótese que nos diz que, ok, ou seja, existe, como solução ao paradoxo de Fermi, existe o que se chama o grande filtro, para responder ao grande silêncio. O grande filtro é que, algures nesta cadeia de evolução, desde a origem da vida até ser capaz de comunicar e civilização capaz de comunicar com os amigos alienígenas à volta da galáxia, existe algum ponto em que corta. E há um grande filtro e muito poucos são capazes de passar a partir daí. O grande filtro pode ser na origem da vida. A origem da vida é muito difícil de acontecer e não acontece em quase lado nenhum. O filtro pode ser naquela zona da multicelularidade, como vos falei. Ou o grande filtro pode ser na origem da consciência, pode ser muito difícil. Consciência humana, quer dizer, consciência humana, exatamente. Pode haver até mesmo progresso tecnológico tal, mas que depois a própria civilização se extingue. Sim, imagina que nós temos vários seres vivos inteligentes no planeta, mas os golfinhos nunca na vida serão capazes de produzir uma civilização tecnológica porque não conseguem criar o fogo, não conseguem criar utensílios, pela contingência de viverem dentro de água, por exemplo. Imagina isto num planeta que só tem oceano e que as suas formas de vida desenvolvem-se, são muito complexas, mas são polos muito inteligentes, mas não conseguem criar comunicação com o exterior. Pois, portanto, a origem da vida, a multicelularidade, a consciência. E isto é assumindo que o grande filtro fica atrás de nós. E se o grande filtro estiver à nossa frente? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é relativamente comum as civilizações extinguirem-se, não é? Pois é. Ou seja, a vida surgir, evoluir, chegar até nós, tal, não sei o quê, mas depois descobrem a energia nuclear, não a energia nuclear, mas armas atómicas, serem capazes de ter tecnologia tal que altera o clima do próprio planeta, como nós estamos a fazer agora, e de uma maneira tão descontrolada que desregula completamente o planeta e se leva à sua própria extinção, que poluem o planeta de tal maneira que eliminam a biosfera e existência que os sustenta a eles próprios. Ou então coisas ainda mais fora, imagina, começam a desenvolver tecnologias com as quais nós ainda podemos nem sequer sonhar. Imagina que criam buracos negros para comunicar, para tentar brincar com fazer wormholes e do nada. Boa referência ao último episódio. Exatamente. Mas, ou seja, o grande filtro à nossa frente, no fundo, é a extinção. Exatamente. É determinado. Por exemplo, portanto, existe uma equação muito, muito interessante, que é a equação de Drake, que relaciona estes... No fundo, aquilo que eu estive a explicar até agora, esta linhazinha que eu estive aqui a desenhar, é a equação de Drake. Tu calculas o número... É uma equação muito interessante porque se propõe a calcular um número que nós não fazemos nunca ideia de qual é que vai ser, que é o número de civilizações inteligentes na nossa galáxia. Depois, uma data de fatores. Depende da fração de número de estrelas com planetas, depende do número de planetas habitáveis por estrela, depende do número de planetas nos quais a vida se desenvolve, e cada uma destas frações, o número de planetas nos quais a vida se torna inteligente, o número de planetas nos quais a vida inteligente se começa a comunicar. Portanto, tens estas frações todas que vão cortando. Sim, vais tendo certos patamares. Exatamente. Mas, como o termo inicial é o número de estrelas a serem formadas na galáxia por ano, para teres um número, tens que multiplicar por um fator com o tempo. E, portanto, o último fator, que é um bocadinho mais sombrio, se quiserem pensar nisso, da equação de Drake, chama-se L. É o tempo, a esperança média de vida de uma civilização. Quanto tempo é que, após seres capaz de comunicar, te mantens a comunicar? Te mantens a mandar sinais para o espaço? Pode ser por um bom motivo. Imaginemos que dentro de pouco tempo encontramos uma maneira tão eficiente de comunicar entre nós que não precisamos de sinais de rádio para nada. E portanto pode haver alienígenas à nossa frente, estão à nossa frente, estão tecnologicamente avançados que não utilizam sinais que nós consigamos detectar, interpretar, por exemplo. Mas pode ser o caso de, a partir do momento em que a civilização tem potencial para alterar o seu planeta
podia ser para o bem, mas muitas vezes pode ser para o mal. Podem haver guerras nucleares, pode haver invernos nucleares, pode haver poluição a níveis inacreditáveis, pode haver alterações climáticas que destroem a biosfera de uma maneira inultrapassável. Isso nós não sabemos. Nós, a partir do momento em que tu introduzes este fator que já tem a ver com a natureza humana, tu não sabes como é que vai ser, não sabes se é alienígenas com a natureza humana, a natureza das formas de vida inteligentes. Exatamente. Também é a única que nós conhecemos. Exatamente. Então a perceber é difícil. Sim. Exato. Nós estamos a estimar um parâmetro que tecnicamente não nos é completamente alheio, mas também não nos é completamente o contrário, com base em nós próprios. Portanto, é um viés incrível. É um viés incrível. É o maior tipo de viés que pode existir. É tipo, só tem um exemplo. E não é igual a 1. Exatamente. E não só é um viés importante porque lá está só é baseado naquilo que nós conhecemos sobre nós próprios, como penso eu que é unânime aqui nesta discussão. Nós queremos que este valor seja o maior quanto possível, porque se for só de 70 anos, quer dizer que daqui a The clock's ticking. The clock's ticking. E por isso não nos oferece muita esperança, não é? É uma questão de... A esperança é ditada pelo valor que tu colocas aqui. Pois, exatamente. Se esse valor for relativamente reduzido, pronto. Agora, como é que sabes? Pois. Não sabes, é continuar a trabalhar para ser cada vez melhor. E ao mesmo tempo ter cuidado de não entrar em guerras nucleares, não destruir as cadeias básicas dos ecossistemas dos quais nós dependemos, através, por exemplo, do controle das alterações climáticas para os quais nós estamos a contribuir. Lá está. Não sei se isto... Desculpa interromper-te, continua. Não, lá está. Este parâmetro que eu estou aqui a falar, o o tempo de vida médio de uma civilização, no fundo, de forma simples e concisa, é se nós nos portamos bem ou não. Se conseguimos lidar uns com os outros ou se nos vamos... Ou seja, o parâmetro esse parâmetro, no fundo, está dependente da civilização e da vida em si e não de onde ela está. Sim. Portanto, eu agora vou fazer a ponto para aquilo que estávamos a falar há pouco, que era tu dizeres que estávamos a falar sobre exploração interplanetária, né? Exatamente. E sobre colonização de outros planetas e isso. Portanto, eu gostava de saber qual é que é a tua perspectiva em relação a isso. Boa transição. Muito boa transição. Aprecio, exatamente. Bom, lá está. Há alguns argumentos há algumas pessoas que têm pegado neste argumento do número L, do tempo médio de vida de uma civilização, para dizer que nós temos que ser uma civilização interplanetária. Porque se tivermos bases aqui na Lua, em Marte, espalhados por... Portanto, é nós sobrevivermos. Como se a coisa mais importante fosse nós sobrevivermos. Portanto, advogam que dessa maneira é muito importante nós fazermos esta expansão, digamos assim, com colónias de outros planetas. Não gosto do termo de colónias, não gosto do termo de colonização. Explorar. Porque com isso transporta noções que transporta certas noções que não correram muito bem na Terra. E que não correram muito bem e não foram consequencialmente boas consequências. Para o geral da civilização humana. E acarreta a ideia da colonização acarreta uma noção de que eu vou para outro sítio e vou subjugar aquele povo. Não só subjugar, mesmo que não haja povo, aquilo pertence-me. E eu trato isto como eu quero. Faz-me imediatamente pensar no início do filme do Avatar, em que tens ali os recursos daquele sítio que eu vou explorar, que se lixa o tipo de vida que lá existe. E mesmo que o tipo de vida seja microbiano, e aqui entra uma questão muito importante da ética, que tem a ver com a proteção planetária de que vos falei há bocado. Imaginem que existe vida em Marte. Muito simples. Que resistiu a tudo que Marte passou nos últimos pelo menos nos últimos 3 mil milhões de anos. Imaginem que existem formas de vida lá que conseguiram resistir-se. Será que se nós começarmos a tentar colonizar, entre muitas aspas, Marte,
ou estabelecer lá bases, e depois fazer outra coisa que me tira absolutamente do sério, que é a ideia da terraformação. Eu ia falar sobre isso. Será que temos algum direito de estar a ir ali estragar o planeta no qual aquela forma de vida evoluiu, se resistiu durante milhões e milhões e milhões de anos, para agora ser mais um quintalzinho para nós? Ou seja, nós já satisfazer as nossas necessidades barra ego, absolutamente egoístas. E eu nesse sentido tenho um ponto de vista um bocadinho pró-radical, de que a partir... Eu não penso que não seja radical. Acho que a grande maioria dos cientistas planetários, as pessoas que lidam e querem procurar a vida lá fora, querem preservá-la. Não é chegar lá e encontrarmos, olha, muito giro, martelada em cima para fazer ali uma terraplanagem e fazer com que Marte esteja coberto de relva verde, porque é muito agradável, assim como um subúrbio americano. Não acho que seja bem esse o tipo de desenvolvimento que nós queremos enquanto espécie também. Achas que isso é um argumento... Pronto, isso está para além da ciência que faz. Completamente. Eu já joguei o meu chapéu de cientista e já sei onde é que ele está. Sim. Ética. Mas querias dizer? Eu só ia dizer que, ou seja, aqui o teu problema reside no facto de existir formas de vida, ainda que, relativamente simples, nós não termos necessariamente o direito de transformar aquele planeta, aquele habitat à nossa maneira. Mas eu coloco-te a pergunta de outra forma. E se efetivamente não existir essas formas de vida, achas que aí já és mais a favor? Quando é que vais ter a certeza? Pois. Que não existe formas de vida lá nenhumas. A ausência de prova não é prova da ausência. E podermos estar a destruir um habitat de milhares de milhões de anos por incúria. Então, tudo bem. Mas imagina que... Ou seja, o que eu digo é possível, eu acho fantástico que nós exploremos. Nós temos que explorar, nós temos que conhecer mais sítios, mas podes estabelecer bases na Lua, que muito provavelmente não vai ter vida nenhuma. Mas sítios como Marte, sítios como Titã... não sei até que ponto é que nós devêssemos... Nós tínhamos o direito de estar... Já viste o Interstellar? Sim. Ele ainda não viu, portanto nós não podemos falar muito. Não, nada de spoilers. Não, força. Sinta-se à vontade. É grande pecado tu nunca teres visto o Interstellar. Mas vamos ver, já é o segundo episódio seguido que nós falamos sobre isto. Mas, situação hipotética. Vamos morrer. Tipo, a humanidade vai ser extinguida. Porquê? Senão... Não. Eu não estou a dar... Ok, a parte do princípio, ok. Sim. Estamos a partir do princípio que, se nós não fizermos isto não saímos daqui e irmos para outros planetas e colonizar no sentido tipo, temos de estabelecer lá bases e temos de ficar lá. Temos de assumir que nós vamos ficar lá. Porque o nosso planeta está a morrer. E nós até podemos aprender que fizemos errado com o nosso planeta de XPTO maneiras e que isso tudo. Portanto, o dilema filosófico aqui é: tu deixas-te morrer no teu planeta porque não queres correr o risco de afetar os outros, ou dizes, em plena consciência, fizemos coisas erradas neste planeta, mas nós queremos e devemos sobreviver. Portanto, vamos tentar fazer melhor noutro planeta. Pois, e tenho esperança de que noutro planeta porque no fundo, tipo, just lie down and die também não é um bom argumento, estás a ver? Eu acho que aqui entram as escalas de tempo que é preciso fazer para fazer essas coisas. Esse argumento funciona muito bem até nós começarmos a pensar em quanto tempo é que estas coisas demoram. Imagina, já não vou falar do exoplaneta, imagina que acontece qualquer coisa absolutamente maluca na Terra e temos que ir para Marte e temos que colonizar Marte. Para quereres já agora, é uma coisa completamente maluca, mas que não seria assim tão improvável, era, por exemplo, um meteoro vir a caminho da Terra e nós não termos capacidade a nível de defesa planetária de... Isso é que nós temos que fazer, não é estar a tentar ir para outro sítio. Até porque quando algumas pessoas vêm a dizer que são a salvação da humanidade porque estão a levar a humanidade para o espaço, não vou dizer quem, mas vocês estão a perceber quem.
que vai salvar a humanidade e temos que estar em vários planetas porque se vier um asteroide e porque se nós destruímos o planeta e não sei o quê, temos que ter pessoas em Marte para sobreviverem, temos que ter pessoas nos asteroides e na Lua e mais não sei o quê. Que pessoas é que vão estar? Vão ser milhões de pessoas? Vão ser milhares? Vão ser centenas? Não vão ser 8 mil milhões de pessoas ou 10 mil milhões de pessoas como temos agora e como vamos ter dentro de pouco tempo. Sim, mas, ou seja, se a colonização começar muito tempo antes da catástrofe acontecer, ou seja, é algo preventivo, certo? Porque, lá está, e as coisas não são mutuamente exclusivas. E essa catástrofe pode até nem ser causada pelos próprios seres humanos, podem ser causas naturais. Ou seja, as coisas não são mutuamente exclusivas, porque eu também ouço muitas pessoas a usarem sequer que o argumento de estar a explorar outros planetas, os recursos que se gastam, o dinheiro que se gasta, isso tudo, podia ser muito mais bem gasto a tratar do nosso planeta, a tratar das pessoas que estão mal aqui, a tratar das dificuldades que nós temos aqui, a tratar das coisas todas que nós temos aqui. Esse é um argumento que eu acho muito engraçado. Comparem o orçamento da NASA com o orçamento de defesa e militar das várias. Eu nunca achei isso um bom argumento. Da mesma forma que, pronto, isto aqui nós talvez tenhamos discordância. Não, mas é isso por isso é que é um debate. Se estivermos todos a considerar, a comentar o mesmo, não tinha piada nenhuma. Pois, exato, porque eu acho que as coisas não são mutuamente exclusivas e eu se calhar sou demasiado otimista, por assim dizer, mas no fundo nós podemos ter uma realidade em que as pessoas, por um lado, reconhecem as coisas más que estão a fazer na Terra e tentam mitigar e reverter ao máximo possível, e por outro também está a fazer algo que é preventivo, não é? Porque, ok, mesmo que eu esteja a tratar muito bem o meu planeta, lá está, o que ele está a dizer pode sempre acontecer, está a vir aí um meteorito e nós não... podemos até também trabalhar nisso, não? Existem pessoas suficientes no mundo para se estudar e fazer-se tudo. Ou seja, é a perspectiva de atacar em várias frentes do que propriamente estarmos só contidos numa linha de raciocínio. Exato, e a questão toda, por exemplo, mesmo falando do colonialismo que aconteceu na nossa Terra. Obviamente que as pessoas que estavam a colonizar outras terras não tiveram um comportamento que nós possamos dizer que foi irrepreensível, não é? Agora, era possível fazer o princípio de vamos explorar e vamos chegar a outras terras e vamos expandir o nosso conhecimento e as nossas... É diferente de expandir o conhecimento. É diferente de expandir o conhecimento de ir conquistar as outras terras. Exato. Uma coisa é explorar, uma coisa é conhecer, uma coisa é querer conhecer, é querer investigar. E mesmo querer ficar lá, porque não há falta de legitimidade nenhuma em dizer tipo, ok, eu quero chegar àquele sítio e ver como é que é. Aqui até é fixe. Vou viver aqui. Isso é o que acontece hoje em dia. Isso, no fundo, hoje em dia nós temos a possibilidade de fazer o que os colonialistas fizeram há não sei quanto tempo atrás de uma forma mais ética. Sim. Tu podes ir a outro país, conhecer as pessoas, conhecer o lugar e dizer, eu quero viver aqui. Sim. E efetivamente viver lá. Ou seja, existe... Sem arrasar a cultura local. Exatamente. Eu por acaso li um livro a falar sobre o que os colonialistas fizeram há 500 anos. À cultura dos maias e dos incas e isso tudo. E os maias e os incas e os índios e todos os que viviam na América nessa altura também não eram nenhum santos, eram seres humanos como todos os outros, mas o que os europeus fizeram ali e, por exemplo, a quantidade de conhecimento que foi perdido porque eles destruíram simplesmente tudo, já para não falar das vidas todas que foram destruídas. Pois aí, havia isso também. Acima disso tudo, né? É que se nós pensarmos bem o que é que é mais importante, não é? É o conhecimento, é essa causa maior que é a humanidade, ou são as vidas individuais? Não é uma questão fácil de responder. Sim. Mas eu acho que as vidas individuais são as vidas. Eu acho que as vidas individuais são objetivamente mais importantes para mim. Mas, para além disso, mesmo olhando de uma perspectiva egoísta, estás a ver? Porque, no fundo, o argumento do conhecimento é algo egoísta, que é, ok, mata toda a gente, mas pelo menos vê se preserva o que eles sabem, que é para tu saberes mais também. Mas nem para o teu próprio bem és capaz de o fazer. Portanto, chega lá e não só matas e fazes isso tudo o que é mau, como destróis porque não gostas do que vês, ou não gostas do que lês, ou não gostas do que... Esse argumento lembra-me um bocadinho outro argumento a favor de... Lá está, não destruirmos o nosso planeta de uma maneira completamente egoísta, que é...
por exemplo, a desflorestação nas selvas tropicais, que são zonas extremamente biodiversas e que têm uma quantidade de plantas e animais e seres vivos que nós ainda nem sequer sonhamos e que ainda não estão todas de todo exploradas. E se, ao estar a deitar abaixo metade da Amazónia para produzir soja, para alimentar bois e carne de vaca, porque é que nós, ao fazermos isso, será que não estaremos a perder a oportunidade de conhecer algum ser vivo, alguma planta, alguma coisa que esteja para lá que pode ter um princípio ativo que permite curar o cancro, por exemplo? Sim. Ou seja, lembra um bocadinho esse princípio absolutamente egoísta de que... mas que é mais um motivo para não destruirmos aquilo que temos à nossa volta. Mas, pois. Entre um bocadinho... Eu acho que estas coisas devem ser sempre muito bem discutidas, com grandes painéis de ética, e aliás já são, porque a exploração, embora não seja colonização ainda, a exploração dos outros mundos no nosso sistema solar é dotada de grandes princípios éticos e que têm que ser seguidos tanto para a nossa precaução como para de possíveis biosferas que lá existam. Não sei se vocês têm essa noção, mas na preparação das missões espaciais existem esses comitês de proteção planetária, tanto para nós como para fora. Porque também nada te garante quando aterras num sítio com potenciais bioassinaturas e potenciais de vida que não vais estar a trazer para cá uma bactéria que aniquila toda a gente, não é? Não sabes. Não sabes. Portanto, goes both ways. E por isso é que eu acho que é tão importante nós termos muito cuidado e muita ética ao fazer estes avanços e à medida que vamos tornando... Com mais poder vem mais responsabilidade. Claro. E a responsabilidade não é só connosco, mas é com as formas de vida, sobretudo cá no planeta Terra, e se encontrarmos algumas noutros sítios, também temos responsabilidades para com essas formas. Eu não sei muito bem qual é que é a tua perspectiva, mas entre nós os dois eu acho que... estás a ver o diagrama de Venn, há aqui um centro que está comum, que é a consciência, o respeito e a ética e uma mentalidade não destrutiva e cuidadosa, não é? Agora, eu tendo a partir do princípio que a exploração é algo bom, o ser humano tem essa tendência, é uma tendência boa, e que nós conseguimos fazê-lo sem sermos destrutivos. Eu se calhar estou a ser otimista, mas eu acredito que somos capazes de o fazer sem sermos destrutivos. Lá está. Eu acho que a interseção do diagrama de Venn é bastante grande no nosso caso. Sim, eu acho que é precisamente o que nós estamos a fazer, né, de momento. É esperar que, por exemplo, à medida que tens companhias privadas a operar na exploração espacial, comecem também a ter o mesmo tipo de cuidados que as agências espaciais nacionais tenham. O que não é garantido que aconteça. Quem é que supervisiona? Quem é que garante? Devem ser supervisionadas pelas que são... as entidades reguladoras. Pois. Pelas mesmas que regulam as nacionais, não é? Ou pelo mesmo... Sim. Não sei, isso no fundo é tudo seres humanos a regular, portanto é sempre incerto. Não, mas é do género, da mesma forma que o Banco Central Europeu regula as finanças na Europa e as entidades privadas seguem a bem ou a mal aquilo que... Lá está, a bem ou a mal. Mas essa é que é a cena, o Banco Central Europeu são pessoas, seres humanos. Não estava à espera de, estava à espera de começar a falar de espectros de alta resolução e acabar no Banco Central Europeu. Mas é só aqui um paralelismo, exato. Epá, eu quero perguntar, a sério, eu fiquei super curioso, já mais ou menos desde o início do episódio, e não tem propriamente a ver com aquilo que nós estávamos a discutir, mas tu tinhas dito que o exoplaneta mais próximo de nós situava-se mais ou menos a 4 anos-luz, é isso? Mas eu também tenho quase a certeza, se não me engano, que o sistema solar mais próximo de nós, Alpha Centauri, também está mais ou menos a 4 anos. O planeta mais próximo, o exoplaneta mais próximo que nós conhecemos é a Próxima B. Portanto, mas que não pertence a Alpha Centauri, pertence? Porque Alpha Centauri é constituído por 3 estrelas. Exatamente. Alpha Centauri A, B e Próxima de Centauri. Próxima, ou seja, são 2 estrelas que orbitam. É um binário, não é? É um sistema. São 2 estrelas, portanto é um binário, e depois tem outra terceira estrela que orbita muito mais distante destas todas. E na configuração orbital que elas estão neste momento, a Próxima
chama-se Próxima precisamente por isso. É a que está mais próxima de nós. É uma estrela muito pequena, uma anã vermelha, muito fraquinha, mas já foi detectado um planeta nessa que se chama Próxima B. E as dimensões, agora não tenho aqui certeza, tenho a ideia que não são muito diferentes das da Terra. Portanto, não é um planeta gasoso, é um planeta pequenito. E por sim, é esse que está. Acho que aliás até está a menos de 4. É aproximadamente 4 anos-luz de nós. E será interessantíssimo poder estudar e caracterizar um mundo como esse, de certeza. Ok, obrigado. Adorei a conversa. Também eu, sim. Foi fantástico. Também é mais um convidado que o Miguel traz que fala muito bem. Pois, exato, é que só sou eu a convidar pessoal. Se não for eu. Pois. Obrigado pela conversa. Obrigado. Espero que tenham gostado. E em casa também espero que tenham gostado. E até à próxima. Tchau, pessoal.